Resumo rápido de Magic Impero. Bom, o nosso protagonista, o Mago Imperador Zhu Yifan, ele acabou que foi traído por seu discípulo quando todos os outros imperadores tentaram tomar dele o livro dos 9 segredos. O livro dos 9 segredos, ele é um apanhado de tudo que existe no mundo, todas as técnicas e armas, simplesmente tem tudo naquele livro que foi um trabalho de uma vida inteira do antigo imperador demoníaco. Então ele se explodiu junto com o caderno e agora ninguém mais tem aquele caderno, só ele na sua mente. Então ele acaba caindo no mundo mortal e vai parar no corpo de um moleque chamado Zhu Fan, que é bem parecido com seu nome. Então ele, como é um cultivador demoníaco, ele decide se vingar de todos que fizeram aquilo com ele. Então ele jurou a todos que ele voltaria algum dia para o domínio imortal. Só que no corpo que ele entrou, no caso ele acabou caindo, ele acaba que aquele corpo gostava muito da senhorita do clã Lu, que era um clã de quinta categoria, na merda. Então a magia do coração fazia ele ficar perto deles. E também por causa de uma aposta, o nosso protagonista vai fazer o clã Lu se tornar o maior clã daquele lugar, daquele reino. E assim começa em 10 anos a jornada para tornar o clã Lu top 1. Resumo rápido de A Lâmina do Norte. O nosso protagonista, Jin Won, ele na sua infância acabou que teve o seu pai sendo traído por todos que eles acreditavam no Morin. O Morin quase todo se juntou para matar seu pai. Então o nosso protagonista, Jin Won, ele como ainda estava na sua infância, ele não podia fazer nada. Então seu pai propôs ao pessoal lá que estava querendo matar ele. Ele se mataria, mas essas pessoas deixariam seu filho em paz. Então ele fez aquilo. Então depois disso, o protagonista ficou em constante supervisão até que ele tem uma chance. Ele consegue escapar daquele lugar e começa a treinar e se fortificar para conseguir a vingança contra as pessoas que viraram as costas pro seu pai e as pessoas também que fizeram aquilo com seu pai, levaram ele a tomar aquela decisão. E pelo seu caminho, ele acha sua futura esposa, a Seol lá, que também vai ajudar muito ele, acaba meio que salvando ele da mestra dela, a bruxa branca. Aí acaba que os dois no futuro vão se relacionar muito bem, o protagonista vai tendo muitos aliados e vai ao longo do tempo conseguindo sua vingança. De cada vez mais ele vai ficando mais forte, mais forte. Só o vilão final que parece ser meio absoluto. Nunca tem como chegar perto dele, impossível. Resumo rápido de Meus Discípulos São Todos Vilões. Nosso protagonista, ele acabou entrando no corpo do Patriarca do Mal e o antigo dono desse corpo, ele criou 9 discípulos que eram vilões muito vilanescos. Eles faziam bagunça pelo mundo inteiro. Até mesmo o seu primeiro discípulo se tornou o maior vilão do mundo, dominando o maior clã demoníaco do mundo. Aí o sistema deu a ele a opção dele escolher ajudar os discípulos que eram do mal a se tornarem boas pessoas, porque se ele não fizer aquilo ele morre. Então, do mesmo jeito que ele ensinou os seus discípulos a serem vilões, ele vai ter que ensinar eles novamente a serem pessoas boas. E ele já começa com 4 discípulos. Outros 5 discípulos meteram o pé lá da montanha que ele vivia e agora ele só tinha 4 discípulos que queriam até ir embora, mas não iam por causa de alguns motivos. Então ele já tem logo nesse início um ponto de partida, mudando esses 4 discípulos e depois ele vai ter que ir atrás dos outros discípulos para fazer eles se tornarem pessoas boas, o que parece que vai ser muito difícil para ele. Resumo rápido de Voidman. O nosso protagonista acaba que ele era uma pessoa feliz vivendo com sua família, seu irmão, sua mãe e seu pai. Só que simplesmente do nada acabou brotando deuses que destruíram o mundo, fizeram do mundo uma merda. E agora ele que perdeu sua família inteira, ele fez contrato com o vazio, que é pior do que os deuses. Então acaba que os deuses têm cultos, pessoas religiosas adorando eles. E as pessoas que são caçadas são as pessoas que não acreditam nos deuses, são os protestantes. E o nosso protagonista, ele se junta a esse grupo que não acredita em nenhuma religião. E ele, por exemplo, vai ser a arma para acabar com os deuses, usando o poder do vazio. E o poder do vazio é muito grande. Ele sempre pega o poder dos outros demônios para conseguir derrotar os deuses, que são mais fortes que humanos. E os humanos que acreditam nele também ganham poderes, coisas assim. E o protagonista fazendo seu contrato com o dono do vazio, no caso, o vazio, ele acaba ficando muito mais forte. Mas é claro, nem tudo é de graça, mas ele só quer se vingar. Então ele aceita o preço que é fazer o contrato com o vazio e ele vai usando esse poder para conseguir dominar tudo. E o vazio, ele queria vencer essa guerra contra a pessoa que tá do lado dos deuses, que é como se fosse a vida e ele a morte. Aí o vazio, ele precisa da ajuda do protagonista e o protagonista precisa da ajuda do vazio e eles vão se ajudando. Resumo rápido de Me Tornei um Monstro Espacial Evoluído. Basicamente, nosso protagonista, ele amava o jogo lá, se eu não tô enganado, é um jogo, e ele simplesmente gostava e amava uma das raças que tinha lá, que é um monstro espacial e que ele pode evoluir, só que as condições para ele evoluir são um pouco difíceis. Então poucas pessoas chegaram nesse final com essa raça. Então basicamente o protagonista foi para esse jogo, ele virou aquela raça que ele gosta, aquele monstro espacial que choca de um ovo, e agora ele é um daqueles monstrinhos lá. Ele foi parar logo na raça que ele gostava tanto daquele jogo. E uma coisa que eu tenho que falar antes de começar a fazer o resumo mesmo da história é que esse mal é muito macabro. Que malzinho macabro. O protagonista aceitou muito fácil que ele era aquela coisa daquele jogo que ele tanto amava e que ele era justamente a raça que ele adorava. E agora acho que isso até deixou ele mais pra esquecer o lado humano dele, porque
meu amigo, ele não é nem um pouco humano, pelo menos o que a gente vê, ele não tem nenhum remorso ou coisa assim, como é gato, rato, aranha, até humanos, ele não tem nenhum pingo de remorso. Ele simplesmente aceitou o que ele é. Normalmente, alguns protagonistas sentem um medo, a apreensão de ser o que eles têm que ser. Eles só aprendem depois. Mas esse protagonista não, ele simplesmente aceitou o que ele é. E simplesmente vai ser o que ele é a partir de agora. E é isso. Resumo rápido de Hero Killer. A nossa protagonista, quando era nova, ela tinha uma sua irmã mais velha. E essa sua irmã mais velha, ela foi morta, não na frente dela, mas a irmã dela ela ainda caminhou até chegar nela e falar pra ela não buscar vingança. Só que é claro que ela não escuta a irmã. Então chega um cadeirante esquisito, que a gente vê que era um ancião antigamente. E ainda é, eu não lembro direito. Aí ele faz a proposta pra treinar ela e deixar ela forte o suficiente pra ela conseguir vingar a sua irmã. Então ela aceita, aí ela treina com ele por alguns anos até ela começar a sua vingança. E provavelmente quem ela acha que foi os causadores da morte da sua irmã foi o clã dos heróis, que domina grande parte do mundo. E o clã dos heróis, eles ganharam as duas guerras e agora eles dominam tudo. Então os vilões, no caso, ela vai ser uma vilã, por isso o nome, ela vai ser uma matadora e agora ela tá em busca da pessoa que matou a sua irmã. E ela usa o nome da sua irmã, que é Kafka. No caso, o apelido de herói, porque todo herói tem um apelido. Então ela tá usando esse nome pra encontrar quem é o causador da morte da irmã dela. Então ela tá querendo encontrar quem foi a pessoa que matou a irmã dela. E atualmente ela já conseguiu algumas pistas grandes sobre isso. Resumo rápido de A Reencarnação do Rei dos Punhos. Em um mundo onde os humanos vendem e compram outras espécies mundanas como escravos, nosso protagonista ele olhava para elas com um olhar diferente. Ele não pensava que elas seriam inferiores a ele. Então ele não olhava para elas com um olhar de inferioridade. Então ele pensava nelas como iguais, como pessoas que poderiam aprender e poderiam coexistir com os humanos. Então, basicamente, ele juntou geral dessas outras raças e colocou no reino dele. Só que os humanos não gostaram de todo esse poder concentrado em um reino só, então fizeram um grupo para impedir ele, que seria um grupo dos heróis para matar o Rei Demônio. Porque o protagonista virou o Rei Demônio, já que ele era o rei daquele reino com essas outras espécies mundanas. Então eles foram lá, só que eles não conseguiram matar o protagonista, no caso o herói. Então sobrou para o Rei dos Punhos, que era mais forte do que o herói. Então na batalha lá contra o Rei dos Punhos, o protagonista acabou voltando depois do ataque final dos dois. E depois ele percebeu que quando ele voltou, ele estava no corpo do Rei dos Punhos quando era mais novo. Só que a gente vê que depois o Rei dos Punhos também parou no corpo do protagonista quando ele era mais novo. Então basicamente eles estão juntando suas forças para o Rei dos Punhos não gosta da ideia de se misturar com essas outras raças mundanas. Então essa vai ser a trama da história, os dois ficando mais fortes até a luta final, reino contra reino. Resumo rápido de O Vovô Guerreiro e a Neta Suprema. O nosso protagonista, um velho já de idade que já estava descansando e já estava doente com um tumor na cabeça. Só que certo dia ele vai até seu clã e quando ele chega perto do portão do seu clã, ele já sente o cheiro de sangue e quando ele entra lá, todos estão mortos. Só que felizmente uma pessoa está viva e ela estava bem escondida, era sua neta. E a neta dele não era uma simples criança normal, ela tinha um dos corpos mais roubados do Morim. Um pouquinho mais pra frente, a gente vai ver que crianças com constituições excepcionais estavam sendo sequestradas. Então por isso que estavam atrás da neta do nosso protagonista. Então agora com aquele bebê do seu lado, ele pega ela e vai com ela por uma jornada, que é a jornada da sua vingança contra quem fez isso com a sua família, com seu clã. Só que mais pra frente a gente vê que foi o pessoal da aliança que fez aquilo com eles. Então ele se voltou contra a aliança e se tornou inimigo deles. E agora ele tá nessa jornada com os não ortodoxos. E como o nome já diz, a neta dele é muito forte mesmo. Ela realmente faz o sentido da palavra suprema. Ela com poucos anos de idade já tá chegando perto do nível dele. Se não já passou há muito tempo, ela é muito forte mesmo. Não, ela já passou, com certeza. Resumo rápido de O Carrasco. A obra se passa no mundo de heróis e o nosso protagonista tá tipo num grupo como se fossem os Vingadores. Então acaba que eles eram os maiores, eles estavam enfrentando o maior inimigo que a humanidade já viu. Então o nosso protagonista, ele perdeu sua equipe inteira para aquele vilão lá que parecia uma criança. Então depois daquilo de perder todos, ele percebeu que é uma baboseira não matar os vilões. E que era sim pra eles matarem os vilões, mesmo que não seja justo, o bagulho é descer o cacete neles. Então, na prisão que estavam os piores tipos de vilões com superpoderes, acabou que todo mundo se libertou e ele foi lá como um executor para matar todos eles se eles não quiserem ficar calmos e continuar no mesmo lugar até a prisão ser reconstruída novamente e voltar ao seu funcionamento normal. Só que depois disso, acabou que os vilões se reuniram lá com a mulher que atacou a prisão para salvar aquele vilão que matou a equipe do protagonista no começo da obra. Aquela criança lá acabou matando o irmão do protagonista. Então agora tá naquela parte em que o protagonista vai tentar se vingar de todos os vilões. Resumo rápido de Jogo de Deus. Basicamente, do nada, o nosso protagonista acorda meio que em uma arena em que ele tinha que lutar contra outra pessoa e matar ela para sobreviver. E ele não tinha opção, ele só podia matar
ele. E a gente vê depois que ele começou amarrado, e a gente vê que no futuro as pessoas não começaram igual ele, que tiveram desvantagens. Então a gente vê que o nosso protagonista entrou meio que uma disputa sobre como se fosse um torneio com vários competidores. Só que ninguém está ali por conta própria e porque quer estar lá. Todos eles simplesmente acordaram e estavam naquele lugar e agora tinham que batalhar por suas vidas. Nenhum deles queriam fazer aquilo. Todos tinham suas vontades, suas famílias. Todas as pessoas não queriam estar nem um pouco perto daquele lugar, mas por causa de Deus, o Deus daquele mundo, ele estava entediado. Então ele fez esse jogo, o jogo de Deus, e as pessoas têm que fazer o que ele quer. Então agora o nosso protagonista, que não sabe de nada, ele lembra da sua irmã e não sabe se ela tá viva ou não, e agora ele quer saber mais. Só que para isso ele precisa crescer. E a gente percebe que o nosso protagonista não é nem um pouco normal como a maioria dos outros competidores. O nosso protagonista é alguém diferenciado, principalmente com seus olhos de Deus. E nosso protagonista às vezes é tomado por um poder maior, mas ele consegue manter a calma no futuro. E tem muito capítulo essa obra.